uma história impressionante e diferente, super diferente, uma história para ouvi-la atentamente, prestar o máximo de atenção, uma história que não vai sair da sua cabeça. Jane estava ficando desesperada. Ela adorava o marido dela. Ela amava Zé Pedro. Amava o marido Zé Pedro. Mas amava e sentia. Estava perdendo o marido. Estava perdendo o seu casamento. Ela não engravidava. Zé Pedro, filho de uma família que todo mundo tinha uma montanha de filhos. Os irmãos dele, 7 filhos, 8, 9, cheio de sobrinho, uma sobrinhaiada impressionante. E ela, Jane, 5, 6 anos de casamento e nada, absolutamente nada. Ela não ficava grávida. Ela tentou de tudo, simpatia, remédio, tentou, foi até em Pai de Santo, reza brava, oração. Ela tentou de tudo, mas não engravidava e sentia. Seu marido estava se afastando. Seu marido estava se afastando dela. Já nem a procurava mais. Ele vivia falando em gravidez. Será que você não engravida? Será que você nunca vai me dar um filho? Eu que pensei em encher a casa de criança. Eu quero filhos. Ele falava, eu quero filhos. Ele, no entanto, não via a mulher engravidar. Ela sentiu, mas um plano na cabeça dela. Ela ia naquele hospital. Ela ia na maternidade, no berçário. Era fácil pegar uma criança. Era fácil pegar um bebê, uma criança. E se ela fingisse? E se ela fingisse que estava grávida? E se ela fingisse que estava grávida? O marido não se aproximou mais dela. Não se aproximava dela. Ela poderia inventar que estava grávida. Não estava. Poderia inventar que estava grávida e quando chegasse a hora, ela ia para a maternidade, fingiria que iria na maternidade e pegaria uma criança. Ela fingiria que iria dar à luz. Um plano bobo, um plano idiota, mas um plano no desespero de Jane, um plano de quem estava altamente desesperada. Ela anuncia ao marido, eu tenho uma boa notícia, eu estou grávida. O marido exultou, mas ela disse, é uma gravidez de alto risco. É uma gravidez que o médico disse que eu posso perder a criança a qualquer contato. A gente não pode mais fazer amor, não pode mais ter relação, senão eu posso perder a criança. O marido concordou. Agora você pai, agora você pai. Ele ficou feliz da vida, anunciou para toda a família.
noite a Jane engravidou. Ele chegou para o pai, para a mãe, irmãos, sobrinhada, para todo mundo. A Jane tá grávida. A Jane tá grávida. Fizeram até um churrasco. Fizeram até um churrasco comemorativo da gravidez dela. Mas não estava. Mas ela foi levando. Ela comia para engordar. Fazia 16, que nem passarinho. 16, 17 refeições por dia. Comia massa, doce. Engordou, tá engordando, hein? Ele não chegava perto dela. Ela, quando ele ia abraçá-la, ela dizia: não me aperta, não me aperta. Eu posso perder o nenê. E ele, com medo de perder o nenê, o filho dele, ele se afastava. Ela usando roupas largas. Às vezes, usava até um travesseirinho na barriga. Mas o tempo passa. 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6. Ela continua indo na maternidade. Ela continua indo naquele hospital, no berçário. Ela conhecia tintim por tintim da movimentação. Ela sabia, na hora do carrinho, quando as crianças são levadas ao quarto para serem amamentadas, era na volta do carrinho a melhor hora para ela pegar uma criança. Ela estudou, planificou, esquematizou. 7 meses, 8, 9. Ela estava com medo. Estava com muito medo. Mas não dava mais para esperar. Foi num dia. Ai, tô com dor, mas não é hoje não. O marido saiu para o trabalho. Ela se vestiu e foi para a maternidade. Não era ali que ela disse para o marido que daria à luz. Ela foi para outra, que ela conhecia muito bem. Ela disse para o marido que teria criança numa maternidade, mas pegar o nenê era na outra. Entendeu, né? Deu para entender? Ela fingiu que iria ter numa maternidade. O marido saiu. A história é complicada. O marido saiu e ela tomou um táxi, chamou um táxi e foi para a maternidade. Não iria dar à luz a coisa nenhuma. Não estava grávida. Mas ela chegou na maternidade com maletinha na mão. Sabe aquela malinha que a mulher leva quando vai ter uma criança? Ela chegou desse jeito e esperou o momento propício. Esperou horas depois. Ela pega uma criança, não sei como. Falhou a segurança ou não tinha segurança aquela maternidade. Ela conhecia a movimentação de cor e salteado. Ela pegou uma criança recém-nascida e saiu, voltou para casa. Já tive o nenê. Mas não, naquela maternidade o tratamento foi muito ruim, eu não fiquei internada, eu não quis ficar internada. Peguei o nenê e trouxe. Era uma menina. Na euforia do nascimento da filha, Zé Pedro, quando saiu, a mulher estava lá. Quando chegou
chegou a noite, a mulher já estava com a criança. Ele pediu explicações e ela, no hospital o tratamento era muito ruim. Eu decidi, tive a criança e decidi vir para casa. Não chamei ninguém, não liguei para ninguém. Olha a sua filha, olha a sua filha. Linda menina. Enquanto isso, no hospital um alvoroço. Enquanto isso, no hospital um alvoroço. Alvoroço mesmo. O sequestro de uma criança. O sequestro. A mãe da criança. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Mas Zé Pedro não sabia de nada. Ninguém nem desconfiou de Jane. Como desconfiar? Como desconfiar? Ninguém nem sabia o nome dela. Ninguém nem viu nada. Foi uma falha total. Enquanto o alvoroço no hospital acontecia, na casa de Zé Pedro era só festa. Ela, não tô me sentindo bem. Para não dar muita explicação, ela disse que não estava se sentindo bem. As visitas foram adiadas. Todo mundo estranhou. Ela deu à luz e já no primeiro dia em casa, a pobre é assim. Ela veio de táxi. Ela veio de táxi, mas não pegou o táxi no hospital para não deixar pistas. Deu certo. O plano dela deu certo. Zé Pedro registrou a criança. Ela era mãe agora. Era mãe. Teve churrasco de novo. Teve festa. Arrasta-pé. Ela feliz da vida. O plano deu certo. Quem poderia desconfiar dela? Quem poderia desconfiar dela? O plano deu certo. Por mais incrível, por mais inacreditável que possa parecer, o plano de Jane deu certo. Nunca ninguém desconfiou dela. Também pudera desconfiar como? Saiu até no jornal o sequestro da criancinha do hospital, mas ninguém desconfiou dela. Ninguém desconfiou. Nem a própria família dela. Ninguém. Ela fingiu resguardo, quarentena, os 40 dias. Ela observou o marido estava feliz, Zé Pedro. Ela tinha reconquistado Zé Pedro. Zé Pedro estava abraçando a ela toda hora. Mamãe, 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 mamãe. A menina, a filha, era linda. Moreninha, morena clara, como ele. Era parecida até com ele. Não era parecida. Mas sabe como é que fala? A criança é parecida com o pai, com a mãe. Não é parecida com ninguém. Mas sempre tem alguém que fala, é parecido com o pai, é parecida com a mãe, é parecida com o Zé Pedro. Ela puxou mais o lado dele. Zé Pedro, que felicidade, que felicidade. Durante 1 ano, 2, Zé Pedro foi o homem mais feliz do mundo. Mas Zé Pedro tinha um sonho. Zé Pedro tinha um sonho. Um filho homem. Um filho homem. Agora eu quero um homenzinho. Agora eu quero um homenzinho. Tudo de novo não dava. Tudo de novo não dava. E ela dizendo, a minha gravidez, ela falando, a minha gravidez foi de alto risco. Não sei. E ela foi levando em banho-maria.
Ela foi levando em banho-maria, mas Pedro insistia: eu quero um menino. Por que você não engravida de novo? Ele fazia toda hora. Tô caprichando num menino. Tô caprichando num menino. Mas, será que ou ele ou ela, um dos dois ou os dois, tinham problemas? Porque ela não engravidou nunca. Só daquela vez que foi uma mentira, que foi um embuste. Só daquela vez. Mas ele queria um menino. Queria um menino. 4 anos tinha a menina. E nada dela engravidar. E nada dela engravidar. E ele insistindo: me dá um menino. Me dá um menino. Ela sentiu que o casamento dela de novo estava indo pro vinagre. Estava naufragando. Estava balançando. Ela sentiu que o casamento dela estava falindo. Ele queria um menino, mas não dava para fazer o mesmo plano de novo. Não dava. Nem pensar. Nem pensar. 5 anos completou a menina. 5 mais 5, 10. 10 anos de casamento e ela nunca engravidou. Para que todo mundo soubesse, ela teria que contar, mas não contou. Não contou para ninguém. A única gravidez foi falsa. E ele querendo: quero menino, quero menino, quero menino, quero menino. Foi quando Jane falou: eu acho que não posso ter mais filhos. Ah, se você não puder ter mais filho, eu quero um menino. Eu quero um menino. Eu já tenho a menina que eu amo, eu quero um menino. Era quase uma ameaça. Era quase uma ameaça. Foi quando ela decidiu. Por que a gente não faz um exame? Por que a gente... Foi ela que deu a ideia. Foi ela que deu a ideia. Porque pelo convênio, ele trabalhava numa firma que tinha convênio médico. Porque pelo convênio, a gente não faz um exame para saber por que eu não engravido de novo. Por quê? Porque ele, esse negócio de exame, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Isso é para inglês ver. Isso é só mentira, é só tapiação. Engravida, como se ela pudesse mandar. Como se ela pudesse engravidar a hora que quisesse. Zé Pedro, a menina completou 6 anos e Zé Pedro estava desesperado. Tinha um irmão dele que tinha 7 filhos. 6 homens. O outro irmão tinha 9 filhos. 6 homens. A irmã tinha 7 filhos, 5 homens. Ele só com aquela menina. Ele só com aquela menina. A menina completa 7 anos. 7 anos, uma graça de menina. Não era filha dele, mas ele achava que era. Nunca ninguém desconfiou da verdadeira história de Jane. Nunca ninguém desconfiou. Ela estava de novo desesperada. Desesperada. Até a mãe dele dizia: você não vai me dar um netinho? Você não vai me dar um netinho? O que ela poderia fazer? Correr todo aquele risco de novo? Não, só ela sabe o medo que ela passou. Só ela sabia o risco que ela tinha corrido. E agora a maternidade estava esperta. A maternidade
autoridade deveria ter colocado segurança e colocou o mesmo. Depois a porta arrombada tranca. Depois a porta arrombada tranca. Fazer o quê? Foi quando ele decidiu. Quando a menina fez 8 anos, 13 anos de casados, ele querendo um menino, ele, sem que minha mulher saiba, eu não sei se eu tenho algum problema. Eu quero, doutor, fazer um exame. Depois, se der tudo certo comigo, eu faço um exame com a minha mulher. São 13 anos de casamento e eu quero um menino. Nunca veio. Nunca veio. Pelo convênio. Ele consultou um médico. Pelo convênio, ele consultou um médico. Ele fez o exame de paternidade. Ele fez o exame de paternidade. Ficou numa expectativa, será que ele tinha algum problema? Só pôde gerar um filho. Será? Ele nem contou para a mulher. Ele nem contou para a Jane que ele tinha feito aquele exame. Se desse tudo bem com ele, a Jane faria também. Ele não queria dar o braço a torcer. Ele disse que não acreditava. Ele disse, não acredito nessas coisas. E agora, ele estava acreditando, ele fez o exame. Sinto muito. O médico disse para ele, sinto muito, seu José, o senhor não pode ter filhos. O senhor nunca poderá ter filhos. O senhor tem uma anomalia. Seus espermatozoides, e explicou com palavra científica para ele que ele não entendeu nada. Mas ele não podia ser pai. Nunca poderia ser pai. Que pena, ele queria tanto um filho. E a filha? Eu já tenho uma filha, doutor. Infelizmente, eu acho que não é sua. Infelizmente, eu acho que não é sua, disse o médico. O exame está aqui. Só se o senhor fez um milagre, foi um milagre. Não sei. Faz um DNA. Naquele dia, Zé Pedro voltou para casa enfurecido. Zé Pedro voltou enfurecido. Aquela filha não era dele. Estava explicado. Foi numa traição que nasceu a menina. A mulher o traiu. Ele chega em casa, bravo, fulo da vida, pé da vida. Estava num estado de espírito indescritível. Estava nervoso, chegou gritando, traidora, adúltera, vagabunda. A mulher não entendeu. Foi quando ele mostrou o exame. Eu não posso ter filho. De quem é essa menina? De quem é essa menina que é parecida comigo e do meu irmão? É de um parente meu. Com quem você me traiu? Jane, 7, 8 anos. 8 anos depois, ela viu a casa caiu. Ele não podia ter filhos. Ele não podia gerar uma criança. Como explicar? Ela gagueja. Sabe o que é? Sabe o que foi? Eu sei o que foi. Conta com quem? O que foi eu sei, foi traição, mas conta com quem? Ela
contou a história para ele. Ela contou a história. Você acha que eu vou acreditar? Você acha que eu vou acreditar nessa história? Foi na frente da menina. Foi na frente da menina que Zé Pedro pegou aquela faca. Foram 40 e tantas facadas que ele deu em Jane. Traidora, cada facada era uma palavra. Traidora, adúltera, vagabunda. Traidora, adúltera, vagabunda. Traidora, adúltera, vagabunda. E esfaqueando até que ela morreu. Até que ela morreu. Foi ele mesmo que solicitou a presença policial. Foi ele mesmo que ligou para a polícia. Ele contou a história, mostrou o exame. A polícia, ele contou o que ela disse para ele. Ele contou o que ela disse para ele, por uma coincidência. Um policial da equipe havia atendido naquele hospital o caso do sequestro, lembrava vagamente. Consultou datas e se averigou que a história dela era verdadeira. Se fez o DNA da menina com os verdadeiros pais. Se comprovou. Não teve traição. Não teve traição. O plano dela inicial deu certo. Mas 8 anos depois, deu tudo errado. Nunca ninguém descobriu o sequestro. Mas ela foi morta por isso. O marido confundiu. O marido confundiu. Não acreditou quando ela contou, confundiu sequestro com traição. Ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Me lembro muito bem. Foi aquele alvoroço em minha cidade. As crianças correndo atrás dos caminhões e à frente uma charanga que eles chamavam de chimbica. Era o circo que estava chegando. Era o circo que estava chegando. Naquele terreno, os homens descarregando aquele mastro, as cadeiras, as madeiras para se montar as arquibancadas, aquele enorme pano redondo estendido no chão. Eu me lembro muito bem. Aquele alvoroço na cidade, porque o circo, chegou o circo. Olha, tem circo na cidade. E os circos, quando chegam, eles chegam assim para chamar a atenção. Então eles passam pelas ruas principais da cidade, fazendo aquela fusarca, fazendo aquele barulho, e as crianças correndo atrás, as crianças, e o palhaço na frente, a chimbica, né, e tal. É uma festa, uma festa. Levou-se pelo menos, ou melhor, levou-se 3 dias, porque um circo daquele para montar, uma pessoa normal levaria acho que uns 15 dias. Mas o pessoal que monta, desmonta, o pessoal que trabalha em circo tem muita prática. De repente, aquele terreno abandonado se modificou rapidamente. Luzes coloridas, aquela enorme lona já erguida, e tudo preparado para a grande estreia, que seria no sábado. No sábado, a festa, a alegria, o circo chegou, o circo estreia no sábado. No sábado, a estreia do circo. Pequena cidade, na época, sem nenhuma atração. Porque cidade do interior, às vezes passa um ano inteirinho sem nada para você ter o que fazer. Então, quando chega um circo, ou chegava um circo, era uma loucura, era uma alegria. Todos estavam animados, afinal teríamos uma distração, agora teríamos aonde ir. E no circo, o sábado chegou, a estreia do circo. E estava anunciada que a função se iniciaria às 8h45, ou seja, 20h45.
E a banda, inclusive, durante a tarde de sábado, andou pela cidade anunciando: hoje, estreia do Gran Circo América nesta cidade, às 20h45. E o palhaço na frente e a banda tocando atrás, chamando a atenção de todos. Hoje, não percam a estreia do Circo Gran América. Olha, o povo estava ansioso. E chegou então, já às 7 horas da noite, já tinha gente já zanzando na frente do circo. Aquelas luzes, o circo grande, o circo bonito, né? E chegou 8 horas, aquele povo já na frente, aí as bilheterias abriram e as pessoas já corriam na frente para pegar o melhor lugar nas arquibancadas. Quem tinha um pouquinho mais de dinheiro, comprava os ingressos nas cadeiras. As cadeiras ficam de frente pro picadeiro, né? E quem ia mais assim, ia nas arquibancadas. Então, na hora que abriu as bilheterias e o pessoal comprava, já sai todo correndo para ir nos melhores lugares das arquibancadas. E o locutor, então, depois do circo lotado, me lembro como se fosse hoje. Senhoras e senhores, o Grande Circo América tem o prazer de anunciar a estreia na sua cidade. Vamos apresentar as grandes atrações deste circo. Atenção! A primeira atração. A primeira atração, o Palhaço Linguiça. Aí o Palhaço Linguiça entrou, acompanhado dos coadjuvantes, de mais 2 outros palhaços. Um era anãozinho, e vai pra cá, vai pra lá, um dá tapa num, dá tapa no outro, um cai daqui, cai de lá, e o povo ri, e o povo gargalhava, as crianças adoravam. E o palhaço, o que é? É ladrão de mulher. Hoje tem marmelada, tem sim senhor. E as palhaçadas do Palhaço Linguiça fizeram com que o povo não parasse de rir. Quando então o locutor, né? Agora vamos chamar a atração do Circo Gran América, o Mágico do Brasil. E vem o mágico e vai, mexe e tal, e todo mundo dá, olha, sabe aquele e cadê? Sumiu, desapareceu. Agora é hora de trazermos os trapezistas. E os trapezistas entram. E os trapezistas lá no alto fazem sua apresentação. O Palhaço Linguiça logo se transformou na grande atração do circo. Sem dúvida alguma, os números eram sensacionais, que arrancavam aplausos de todos. Por 2 ou 3 vezes, o Palhaço Linguiça e os seus coadjuvantes, os seus palhaços ajudantes, tentaram sair, mas as crianças não deixavam. Mas o espetáculo tinha que continuar. E entrou o homem que engole espada, o homem que solta fogo, sabe? E foi uma apresentação atrás da outra. Os trapezistas Orlando e Helena. Helena, inclusive, esposa do Palhaço Linguiça. Helena, esposa do Palhaço Linguiça, era a trapezista. E fazia aqueles números de trapézio lá no alto, sabe, aqueles números audaciosos, lá naquelas alturas do circo que a plateia aqui embaixo prendia até a respiração, sabe, naquela hora que vai o trapézio de um lado, vai o trapézio do outro, e vai com mais força, e com mais velocidade, e agora a trapezista vai soltar das mãos, soltou! E pegou na mão do outro trapezista, Orlando. Então eram momentos assim de extrema emoção. Helena, a trapezista, esposa do Palhaço Linguiça. O medo daqueles trapezistas era que num daqueles voos, um ou outro pudesse cair, um ou outro não puder, sabe, não segurar na mão assim e de repente despencar lá de cima. Então a plateia ficava aqui assim, segurando, mas quando os números terminavam, os aplausos e mais aplausos. O circo, como todo circo,
veio para ficar na minha cidade poucos dias. Seriam no máximo 3 fins de semana. Mas por insistência da cidade, por insistência do povo, ficou além do previsto. Ficou mais uma semana. As funções se repetiam. Linguiça, o palhaço, era sem dúvida o maior sucesso da companhia. E com vocês, o palhaço Linguiça! E o Linguiça vinha e fazia suas brincadeiras, suas palhaçadas junto com seus ajudantes. Na verdade, o palhaço Linguiça, ele era, vamos dizer, a atração maior. Ele era o maior número do circo. O que chamava a atenção no palhaço Linguiça era um cãozinho. Um cãozinho que, na verdade, o cão não trabalhava no circo, mas o cão era um fiel companheiro deste palhaço. O palhaço Linguiça era casado com Helena, a trapezista. E tinha esse cão, um cão, sabe, um cãozinho feio, um cão rejeitado, sabe, até pelos outros lá companheiros do circo, que aquele cão, mas o Linguiça gostava desse cão. O Linguiça adorava esse cachorrinho e sempre cuidava dele com todo carinho. Porém, Linguiça já vinha notando há tempos uma certa mudança no comportamento da sua esposa Helena, a trapezista do circo. E foi aqui na minha cidade que ele confirmou o que ele já vinha desconfiando. Ele já vinha desconfiando das atitudes de Helena. Sabe, é muito tempo junto ensaiando, é muito tempo junto fazendo aqueles números, é muito tempo, um agarra na mão do outro, um segura no corpo do outro, e sabe, ir pra cá, ir pra lá. E o palhaço Linguiça, ele estava percebendo alguma mudança no comportamento da esposa Helena. Ele já vinha percebendo por onde o circo tinha andado nos últimos locais, nos últimos tempos. E foi exatamente na minha cidade que ele confirmou o que desconfiava. Vigiando melhor os passos da esposa Helena, a trapezista, Linguiça teve a confirmação. Helena o traía com Orlando, o colega de trapézio. Helena o traía. Aquele homem que por trás daquela maquiagem de palhaço, por trás daquela pintura de palhaço, era o mais alegre do mundo. Era o que fazia as crianças darem risada, era o que fazia aquele circo lotar, porque todo mundo ia ver tudo que desfilava no circo, todas as atrações, mas principalmente o palhaço Linguiça. Então, aquele homem que por trás daquela maquiagem de palhaço fazia a felicidade das crianças, fazia a alegria das famílias, quando ele confirmou, e foi justamente na minha cidade que ele pegou os dois na cama, ele pegou os dois. Foi aí na minha cidade que aconteceu o flagrante. Ele vinha desconfiando, e foi na minha cidade que ele pegou o flagrante, a esposa com o colega trapezista. Sentiu ali o sabor da derrota. Ele que era o mais alegre, que fazia todo mundo dar risada, recebeu o maior golpe da sua vida. Embora desgostoso, triste com aquela descoberta, não fez o que muitos homens fazem, não fez o que muitos traídos fazem, se vinga, mata. Ele sufocou aquilo dentro dele. O palhaço Linguiça poderia ter matado a esposa se quisesse. Poderia ter matado o trapezista Orlando se quisesse. Mas diante da descoberta, o homem da alegria, o homem que fazia todo mundo rir com as suas palhaçadas, sufocou toda aquela dor dentro dele. E quando chegou a hora do espetáculo, e quando se iniciou o espetáculo,
em que ele, linguiça, é a grande atração. Não adianta dizer sobre o homem que engole espada, sobre o homem que solta fogo, não adianta sobre o mágico, não adianta falar dos trapezistas. A atração do circo é o palhaço linguiça. Chegou a hora do espetáculo. O circo mais uma vez está lotado. O circo praticamente ficou mais uma semana porque o povo pediu, o povo exigiu. E agora cadê o palhaço linguiça? Cadê o palhaço linguiça? Cadê o linguiça? Cadê o linguiça? Cadê o linguiça? Procura o linguiça, chama o linguiça. Ele, o palhaço linguiça, era o primeiro que era chamado, para que ele, já com as suas brincadeiras, suas palhaçadas, aquele jeitão dele, alegrasse a plateia, esquentasse a plateia, arrancando aplausos e fazendo as crianças alegres e os adultos felizes. Mas onde está o palhaço linguiça? A função vai começar, está na hora. O palhaço linguiça foi encontrado num canto, atrás de um trailer do circo, embriagado, bêbado. E o espetáculo tem que começar. O povo quer o palhaço linguiça. Linguiça, você vai ter que entrar de qualquer jeito, linguiça. Não quero saber, vai ter que entrar, entra de qualquer jeito. Mas linguiça estava, sabe, bêbado. Depois do que ele viu naquela tarde de sábado, a esposa e mais o colega trapezista, os dois, e lá no picadeiro, agora com vocês, o incrível, o fabuloso, o palhaço linguiça. Cadê o palhaço? Cadê o linguiça? E o povo começa: linguiça, linguiça, linguiça. O incrível, o fabuloso, o palhaço linguiça. E aí ele entra e a plateia vem abaixo. Só que percebem que ele não está bem. Ele está aqui meio que cambaleando. Será que é mais uma palhaçada do linguiça? Ele está meio que cambaleando. E de repente ele tropeçou nele mesmo e caiu de 4. Ele caiu de 4 e depois se esborrachou no chão. Sabe? Começou assim, pam, 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 caiu. Caiu de 4 na frente de todos. E ele, quando tenta falar alguma coisa, nem consegue falar. A voz está enrolada, a voz está pastosa. Tudo bem. Ele está bêbado. E o meu povo, o povo da minha cidade, aquelas pessoas que ali estavam no circo, começam a vaiá-lo. Porque não é que ele estava fazendo uma palhaçada, fazendo de conta que estava bêbado. Ele estava bêbado mesmo, não começou a perceber. Ele tenta levantar, cai de um lado, tenta levantar, cai do outro, tentam tirar ele do picadeiro, ele não quer sair. Não vai, não vai, e cai novamente e a vaia é estrondosa. E agora o palhaço linguiça, que foi tão aplaudido todas as noites, se tornou a maior atração do circo Gran América, agora está sendo humilhado pela vaia que recebia e começou a chorar. Não pela vaia, mas pelo que ele tinha descoberto, pelo que ele tinha confirmado, que estava sendo traído pela esposa Helena, a trapezista, e o trapezista, os dois. E mais uma vez caiu e ali ficou estatelado no chão daquele picadeiro. Foi neste momento que aquele cachorro, aquele vira-lata feio, aquele cachorro repudiado por todos ali no circo, sabe aquele cachorro, bem qualquer cachorro, qualquer vira-lata, qualquer cãozinho que ele gostava tanto, que ele cuidava tanto, que ele tratava. Agora ele caído ali no picadeiro, esse vira-lata entra no picadeiro
e se aproxima do seu dono, o palhaço linguiça. E docemente, esse cãozinho sarnento, feio, vira-lata, na frente de toda a plateia, começa a lamber o rosto do palhaço. Linguiça. E lambendo, removeu toda a maquiagem que escondia o rosto sofrido daquele homem traído. E foi então que toda a plateia conseguiu ver o palhaço linguiça de cara limpa, sem a maquiagem, mostrando uma feição triste e dolorida. E já não era mais o palhaço, era o homem que agora estava chorando. E ao invés das vaias, o público começa a aplaudir e muitos até chorar, como que entendendo o drama, não do palhaço, mas do homem que estava sofrendo a dor da traição. Palhaço linguiça. Fez o seu último espetáculo naquela noite. E chorando se despediu para nunca mais ninguém ter notícias dele. Hoje, em algum canto, em algum lugar, quem sabe jogado numa beira de estrada, debaixo de uma ponte, ou numa guia de calçada, um bêbado está ali caído, sem que ninguém saiba que um dia ele foi o palhaço linguiça, o rei da alegria. Olha, tudo começou com a ideia de paquerarmos. Naquele tempo a gente falava assim, paquerar. Hoje a turma inventou outro tipo de expressão. A gente queria paquerar as filhas de um japonês que vendia pastel em um trailer que ficava naquela praça. As meninas eram lindas, mas além disso, eu sempre tive uma queda especial pelas orientais. Eu era um profundo admirador da beleza japonesa e eu tinha comigo, bem arraigado aqui no meu coração, que um dia eu ainda quero me casar com uma linda oriental. Então, meus colegas de república faziam aquilo mais por farra, mas eu não. Eu, sinceramente, eu queria que desse era muito certo. E de repente, uma daquelas lindas japonesas se tornasse a minha namorada. Especialmente aquela, a que ficava atendendo o balcão. Nossa, ela tinha o sorriso mais lindo que eu já tinha visto em toda a minha vida. E depois, ela tinha uma mania belíssima de olhar de baixo para cima, o que ao mesmo tempo a enchia de timidez, mas lhe dava um charme sem igual. Fiz que fiz, até que eu descobri o nome dela. Akemi. Akemi, o que significa linda luz em japonês. Akemi, linda luz.
ela de fato fazia jus ao nome. Clareava, iluminava tudo. Em verdade, eu ia àquela praça só para ver a Akemi. Mas nossos contatos eram raros. O pai da Akemi sempre presente. Ele impunha muito respeito. E as meninas pareciam morrer de medo dele. Para me contentar, o jeito era aquele: comer pastel. Pastel daqui, pastel dali, e o papo entre mim e meus amigos correndo solto, e as duas irmãs japonesas sempre educadas e solícitas, e os bobos aqui, ó, só gastando o minguado dinheirinho que nos sobrava, comprando pastel em troca de olhares daquelas meninas japonesas lindas. Mas em nossa história, de repente surgiu mais um personagem. Mais um. Além das meninas, surgiu mais um personagem. Sabe quem? Isso mesmo. Um cachorro. Primeiro o apelidamos de Pidão, o cachorro. Não se sabe qual o motivo, mas quando nós estávamos ali, paquerando as japonesinhas, Pidão, o cachorro, nos olhava com aqueles olhos profundos, que parecia ter voz, e esta dizia: ei, moço, com aquela voz canina, né? Ei, moço, me dá um pedaço desse pastel. Se o Pidão tivesse uma voz, seria mais ou menos essa: ei, moço, me dá um pedaço desse pastel. Eu não aguentava ao apelo do Pidão, e não raro eu dava metade daquele meu pastel para ele. Ele reconhecia minha doação e bastava que eu me aproximasse do trailer do pastel, e lá vinha o Pidão. Me olhava, abanava o rabinho, tudo junto. Ei, moço, não vai esquecer de mim hoje. Ei, moço, eu quero um pedaço do seu pastel. Um belo dia, quando voltávamos para a República, cada um com os seus pastéis, notamos aquele cachorro, o Pidão, ele nos acompanhava. Chegamos à casa e o tal cachorro postou-se na entrada do jardim. Ao nos sentarmos na varanda da casa para comer os nossos pastéis, olhamos para o portão e lá estava o dito cachorro, sentado, olhando, parado, como uma estátua. Me cortou o coração. Me cortou. Bastou que eu fizesse... Bastou um assovio. Lá veio ele, abanando o rabo. Quando se aproximou, foi que me liguei nas características diferentes do Pidão. Como é que era o Pidão? Ele era de cor preta, em sua maioria, com algumas peculiaridades. A ponta do rabo era branca, as quatro patas também eram brancas, e ele tinha um óculos branco em cima do olho direito. Em cima do olho direito dele era todo preto, tinha um óculos branco. O corpo todo preto, e esses detalhes em branco. Depois de ter lhe dado metade do meu pastel, o chamei de Pidão e ele atendeu. Aquilo foi a maior graça. Mas depois de ter comido o pastel, um dos amigos deixou o portão de casa aberto. O chamou para fora, pro lado da rua. Mas quem falou que o Pidão foi? Pidão, ele não queria mais sair da casa, da República. E eu falei: gente, ele nos escolheu, foi o Pidão que nos escolheu. Vamos deixar ele aqui, até a hora que ele quiser ficar. A gente deixa o portão aberto, a hora que ele quiser ir embora, ele vai. Pronto, virou o maior sarro. Aí a turma dizia: Carlinhos foi atrás da japonesa Akemi e casou com o cachorro Pidão. Imaginem a farra. Imaginem, éramos 8 rapazes que dividiam uma casa, uma república, onde morávamos enquanto fazíamos a nossa faculdade. E o pior é que a brincadeira dos meus amigos comigo foi se tornando cada vez mais verdadeira.
que eu havia me casado com o cachorro, Pidão. E foi isso mesmo. Eu cuidava dele em tudo. Eu dava banho no Pidão, dava banho na República, lá no tanque da República, comprava brinquedo para ele, recolhia restos de alimentos para que ele comesse, trazia ossos de um açougue para que ele saboreasse. Até a pelagem do Pidão foi ficando cada vez mais bonita e brilhosa. Para retribuir aos bons tratos, Pidão tomava conta da casa na nossa ausência. E como ele era um cão-guarda, tomava conta mesmo. Ele era um cachorro de médio porte, bom porte. Tinha um bom latido. Ele impunha respeito, sabe? Imponente, médio porte. Sem contar que o Pidão era carinhoso com todos da casa. Mas comigo era uma coisa especial. Pidão virou o cachorro da República. E mais especialmente virou o meu cachorro. Sem contar que virava e mexia, eu trazia para ele o seu prato preferido, o delicioso pastel de carne do trailer das japonesas mais lindas que eu já vi. Nesse tocante, eu estava cada vez mais amarrado em Akemi. A japonesa, aquela japonesa já não saía mais dos meus pensamentos. Eu já estava até engordando de tanto comer pastel. Mas eu precisava, era beliscar a japonesa. Eu só estava comendo pastel. E a japonesa nada. Ela parecia corresponder aos meus olhares, mas sempre tímida. Ela desviava o olhar na hora que a coisa ia pegar. O problema era o pai dela. Ele sempre ali no caixa, não arredava pé. Mas quando eu chegava no trailer, o pai dela, se desligava da grana no caixa e ele ficava de olho na filha. Era como se ele olhasse para mim e ele visse em mim um lobo pronto a abocanhar a sua filha Akemi. O nome dele, seu Kurama. Kurama? Em japonês significa aquele que guarda os cavalos. Mas ele não estava guardando só cavalo, não. Seu Kurama, sem nem ao menos me conhecer, ele, seu Kurama, deixava claro com o olhar e com o semblante todo que ele me repudiava e me queria, sim, mas bem longe de suas filhas. E especialmente bem longe da Akemi. Mas será que eu não teria a mínima chance com ela? Para complicar, eu estava apaixonado. Tão apaixonado que um dia eu descobri o horário em que Akemi saía para o pai dela para fazer as compras do trailer. Então, eu enforquei a aula naquele dia. Eu dei um jeito. E quando ela entrou no mercado, eu entrei junto. A cumprimentei, ela me reconhece e começamos a andar juntos pelo mercado. Era a chance que eu tinha. E eu arrisquei tudo. Falei da minha paixão. Eu estava nervoso. A minha voz estava até ofegante. Eu precisava vê-la. Akemi, ela se mostrou feliz. Ela parecia corresponder ao que eu sentia. Mas ela falou do pai, seu Kurama. Seu Kurama morria de ciúme dela e da sua irmã, a Saori. E jamais iria admitir que elas namorassem um que não fosse japonês. Seu Kurama, além de tudo, ele tinha pavor de estudantes. Sim, porque a cidade onde elas tinham o trailer era uma cidade estudantil. Vinha muita gente de fora da região estudar ali. E ele, seu Kurama, tinha pavor que a filha ou as filhas se aproximassem de qualquer estudante. Eu argumentei. Mas, Akemi, eu não quero namorar o seu pai, Akemi. Eu quero namorar você. Carlos, nosso povo é tudo diferente. É tudo diferente. É diferente do seu povo. Mas eu quero te ver, Akemi. Eu preciso
eu preciso te ver num lugar a só, você me entende? Naquele dia, ela então combinou comigo. Ela morava numa espécie de chácara. Me ensinou como eu entraria pelos fundos da chácara, onde existiam grandes pés de mangueira, e que no fim da tarde eu estivesse lá. Ela daria um jeito de aparecer. Foi o dia mais inesquecível da minha vida. O dia que eu beijei a Kemi pela primeira vez. Foi aquele dia. E naquele dia, o melhor beijo da minha vida. Nos fundos da chácara, atrás das mangueiras, ali era o lugar onde eu podia me encontrar com a japonesa mais linda desse mundo. E bem longe dos olhos vigilantes do seu pai, seu Kurama. Veja o que é a vida. Quando as meninas estavam em casa, ele relaxava. Seu Kurama relaxava. Aí a Kemi, ela ia para os fundos da chácara e lá ela se encontrava comigo. E era assim que a gente se via. E o tempo foi passando e a vida seguiu. Beijos, abraços, juras de amor. Eu quero me casar com você, Kemi. Meu pai não deixa, Carlos, não deixa. Eu não quero casar com teu pai, já te falei, Kemi, é com você. Calma, vai ter que esperar bastante. Eu agora estava mais do que apaixonado pela Kemi. E o tempo continuou a passar. Quando me toquei, eu já tinha sido aprovado para o meu 3º ano de engenharia agrônoma. E o sucesso da República era o Pidão, o cachorro. Um domingo de sol, olha o que aconteceu lá na República com o Pidão. Eu já estava no 3º ano de agronomia. Um domingo de sol, estávamos assando um churrasco e o Pidão, o cachorro, por ali. Um pedaço de carne aqui, outro lá. E de repente, surge em pleno jardim da casa uma cachorra da raça Poodle. A cachorrinha toda branquinha, parecia um floco de algodão. A cachorrinha foi chegando, e o Pidão, quando ele viu a cachorrinha, ele não armou nenhuma confusão com ela. Era fêmea, né? O cachorro é danado. Ele notou que era fêmea, ele não armou nenhuma confusão com ela. Quando vimos que o Pidão e a cachorrinha, que eles se deram bem, voltamos a atenção ao papo e ao churrasco. Nos distraímos em relação à sessão de distração canina. E quando vimos, olha o Pidão no maior love do mundo com a cachorra. É exatamente o que vocês estão pensando. Pidão transando com a cachorra branca Poodle no nosso quintal. Eu comecei a rir, a chamar os meus colegas, mas eis que de repente, para piorar a situação, surgiu a vizinha, uma senhora solteirona convicta, que se depara com aquela cena, e a cachorrinha branca era dela. De início, o caos. Vira-lata, olha o que ele está fazendo com a minha Fifi. Ele vai matar a minha cachorrinha Fifi. E ela foi, pegou um tijolo e ela partiu para cima do casal, que a estas horas o casal estava no auge do encontro casual e sexo canino. Até os desejos hormonais explodiam na vida do casalzinho. Ao vermos a tentativa de um canicídio, saímos feito um bando de loucos e nos interpusemos entre a desvairada solteira, a vizinha e a dupla canina. Olha, ainda bem que ela não chegou a jogar o tijolo. Ainda bem. Novamente, o Pidão fez das suas. A vizinha brava
brava. Antes de sair cuspindo fogo de casa, ela falou: se a minha Fifi, a cachorrinha dela, a branquinha, a Pudo, que tinha acabado de transar com o Pidão, se a minha Fifi pegar a cria, ele vai morrer. Ele vai morrer. Porque a minha Fifi não vai dar conta de ter esses filhotes grandes, do tamanho desse vira-latas. E se ela morrer, vocês me pagam. Vocês me pagam e vão me pagar muito caro. Mas o pior ainda estava por vir. A gravidez da Fifi, a cachorrinha, fora confirmada. A mulher ficou fula da vida. Expectativas entre 7 e 9 semanas. De repente, eis que alguém estava a bater palmas. Domingo, pela manhã. O Pidão, ressabiado, o cachorro, entrou na sala, desconfiado. E ali dentro ele ficou, com a cara de quem não tinha nada a ver com aquela vizinha que estava lá no portão. Era ela, a vizinha. Era a vizinha. Eu fui atender. Pois não? A Fifi tá querendo criar. A Fifi tá sentindo as dores do parto. Tá querendo criar. Ah, meu Deus, parto à vista. Podemos ir na sua casa? Tem aqui um estudante de veterinária. Venham, preciso de socorro, venham. O meu amigo, o Dito, ele veio comigo. Ele era o estudante de veterinária. Chegou lá, verificou dilatação da cachorra normal. E então começaram a nascer os filhotes. 5 filhotes. 3 fêmeas e 2 machos. Surpresa geral. A pelagem era um festival de combinações. O mais engraçado acontecia com as fêmeas. Metade do corpo era preto e a outra metade branco. Pelagem lisa. Nos machos, a situação era pior ainda. Tronco branco e liso. Abdômen preto e todo coberto com pelos pretos. Era a lei de Mendel em ação. Parto a termo. Tudo normal. Pronto. Tá tudo bem. A Fifi, sã e salva, e os cachorrinhos nasceram todos. A vizinha, ao invés de agradecer, ela acabou dizendo aquela bobagem. E eu não quero esses monstros aqui. Vocês deem todos. Ainda pedimos a ela. Deixamos a ninhada a mamar por umas 3 semanas. E depois saímos distribuindo os cachorrinhos, os mais lindos do pedaço. Olha, havia disputa entre vizinhos, amigos e até o pessoal do posto de combustível. Todo mundo queria. Por fim, todos foram doados. Tudo parecia resolvido. Quando o cachorro, o filhote, que mais se parecia com o Pidão, o que tinha um óculos sobre o olho direito também, me foi devolvido. Sabe onde eu estava nesse dia? Eu estava no trailer, comendo pastel e olhando para a japonesa mais linda do mundo. Foi lá que a cidadã foi me devolver o cachorro. Olha, eu amei, mas a minha mãe não quer de jeito nenhum. Você não sabe com que pesar eu estou te devolvendo. Peguei o cachorrinho, o Pidãozinho. Era filho do Pidão mesmo. Ele tinha o óculos em cima da vista direita. Ela, a Akemi, a japonesa, viu o cachorrinho e se apaixonou. Eu ofereci para ela. Ela disse que precisava falar com o pai. Tudo era com o pai. Depois de 3 dias de conversa, ela e a irmã finalmente conseguiram convencer o pai que elas mereciam ter o cachorro. E eu fui levar na chácara. Nesse dia, foi a primeira vez que eu entrei na casa da Akemi e tentei ficar mais íntimo. Mas vi o quanto era difícil furar aquela barreira. O pai delas e da Akemi, ele era uma pessoa extremamente fechada. Mas nem assim eu desisti de conquistá-la. Agora eu vinha para a cidade estudar, mas eu vinha com o carro. Meu pai agora me emprestava o carro dele. Pai é pai, né? Um dia, a Akemi, a minha japonesa linda, entrou no meu carro. E aí eu toquei até a cidade vizinha. Nesse dia, eu me lembrei até do Pidão.
Eu até me lembrei do Pidão. Os hormônios, aquela vontade, aquela loucura. Paramos num motel. E pela primeira vez, eu e a Kemi fizemos amor. Agora, com a facilidade do carro, sempre que dava, fugíamos pro nosso ninho de amor. No ano da minha formatura, eu tinha planejado tudo. Pedir a mão da Kemi em casamento. Eu deixaria de ser estudante para finalmente me tornar um engenheiro agrônomo. Mas foi aí que aquilo aconteceu. A Kemi, a minha japonesa linda, engravidou. Engravidou? Sim. Mas eu não me abalei. Anteciparia tudo com ela. Tinha planejado falar com o pai dela. Eu planejei tudo. A única coisa é que o casamento iria acontecer um pouquinho antes da minha formatura. Mas tudo bem. Fui pronto para falar com o pai dela. Mas justo naquele dia, o trailer estava fechado. Não era comum. Nunca o trailer do pastel havia sido fechado. Fui na chácara em que eles moravam, e tudo quieto e vazio. Fui falar com o vizinho, que me disse que eles tinham ido embora. Para onde? Ninguém sabia. Bateu desespero. Fui atrás da redondeza. Fui até numa família japonesa que me indicaram. E essa família japonesa tinha muita informação. Eles tinham ido embora pro Japão. Pro Japão. Kurama ficou com vergonha. Desde que a mulher dele falecera, que ele ficou com as meninas pequenas, ele prometeu no caixão da mulher que cuidaria das filhas. E quando ele viu que a Kemi estava grávida e sem casamento, foi embora. Não é possível. Vergonha. Vergonha. Kurama é muito envergonhado. Prometeu para a mulher no caixão. Eu nunca vou conseguir entender. O cachorrinho que eu havia dado a ela estava com a família japonesa. Eu ainda arrisquei. Pedi o Pidãozinho, o filhote, para a família japonesa. A família japonesa me entregou o cachorro. Fiquei com os dois. Terminei os estudos. Me formei. Seguindo conselhos, me indicaram Mato Grosso, que eu procurasse uma cidade muito próspera, chamada Lucas do Rio Verde. Que eu viesse trabalhar nessa região, especialmente com soja. Na época, levei os 2 cachorros comigo. Pidão, o pai, e Pidãozinho, o filho. Pidão se foi por velhice 4 anos depois. Morreu velhinho. E quando tinha 16 anos, morreu outro Pidão, o Pidão filho. Durante esse período, eles conheceram a minha família. Conheci uma pessoa em Lucas do Rio Verde, me casei, formei minha família, tenho um casal de filhos, mas jamais escondi da minha mulher a minha verdadeira história. Ela sempre soube de que em algum lugar do Japão, em alguma cidade japonesa que eu não sei o nome, eu tenho lá um filho. Um filho. Filho da japonesa mais linda que eu conheci. Mas que fazia parte de uma família
extremamente fechada, regida às mãos de aço por seu pai. Eu não sabia desse detalhe. Era o pai e elas. A mãe havia falecido quando elas, as meninas, a Kemi e a irmã, Saori, eram pequenas. E o pai prometeu que cuidaria das meninas de uma maneira muito peculiar, muito atenta, e que jamais iria permitir que elas fizessem qualquer coisa que fosse considerada errada. Um dia, quando ele soube que a filha estava grávida e sem se casar, fez o que fez. Eu fico pensando que tudo isso aconteceu no ano de 1983. 83. Meu Deus do céu. Se tudo correu bem, a Kemi teve o neném, menino ou menina, não sei, que hoje beira os 40. Eu estou escrevendo essa carta porque no fundo ela tem um objetivo. Comecei da imensa audiência que tem esse seu quadro aqui no YouTube. Eu gostaria muito, de repente, de obter qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de informação. Não escondo da minha família, não escondo da minha esposa a minha história, como já deixei claro. Porque ficou alguma coisa mal resolvida para mim. E a pior coisa que pode existir na cabeça humana é quando algo não ficou bem claro e resolvido. Eu busco essa resposta. Quem sabe seja a coisa mais importante que eu busco na minha vida, nos dias atuais. Por isso, eu fiz questão de contar essa história, onde se envolvem pessoas e até os cães que fizeram parte da minha vida. Vou aguardar o seu comentário aqui nesse canal. Querido amigo Jeremias Neto, o meu nome é Francisco. E eu te escrevo aqui de São Paulo, capital, e digo, sou teu ouvinte de todos os dias. Aliás, eu te escrevo de uma cela. Sim, eu fui condenado a 9 anos de prisão, dos quais eu já cumpri 3. O motivo pelo qual te escrevo, contarei em detalhes na minha carta. Contarei em detalhes na minha história. Eu acredito e creio que muitos de seus ouvintes irão me julgar. Outros até vão me absolver e alguns até vão se revoltar. Porque eu estou aqui, sendo que a outra pessoa é quem deveria estar. Mas o que aconteceu comigo? Essa é a pergunta que eu quero deixar na minha história, na minha carta, aí no teu programa. O que será que aconteceu comigo? O que foi que eu fiz? O que fizeram comigo? Por que estou aqui? Calma, contarei tudo agora, na minha história, na minha carta. E tudo começa quando eu decido pela sociedade com o meu melhor amigo, Kleber. Kleber e eu crescemos juntos.
Eu tinha 14 anos quando eu me mudei para cá, Vila Mariana, em São Paulo. E na mesma rua, a primeira amizade que eu fiz foi o Kleber. Eu, Francisco, venho do interior de São Paulo, sertãozinho. Me mudo para Vila Mariana, o meu pai fora transferido. Na empresa onde trabalhava, era muito comum que isso acontecesse. E aí eu cresci junto desse grande melhor amigo que a vida havia me dado. Sim, juntos nós descobrimos o mundo, juntos saíamos de balada, juntos fomos para a igreja, juntos fizemos um montão de coisas, juntos tivemos as primeiras namoradinhas, juntos isso e aquilo. E eu e o Kleber sempre tivemos algo em comum. Adorávamos automóveis. Tanto que era muito comum todos os anos. O meu pai nos levava com muito sacrifício. Eu não sei se você sabe, mas o ingresso para assistir uma corrida de Fórmula 1 custa muito dinheiro. Custa muito caro. Mas éramos tão apaixonados que economizávamos o ano todo. Ficávamos na arquibancada no setor mais barato de Interlagos. Mas eu, Francisco, ou Chico como ele me chamava, e o Kleber, íamos assistir às corridas de Fórmula 1. E éramos apaixonados por aquele mundo. Tanto que dizíamos um para o outro, vamos fazer mecânica, vamos fazer faculdade de mecânica, vamos abrir uma oficina. Jeremias, já a gente foi crescendo, eu acabei arrumando um primeiro trabalho num local onde eu não queria. Ele, Kleber, partiu para ajudar o pai dele, que era dono de uma padaria. Você sabe que dono de padaria trabalha muito. E o Kleber não queria muito isso, não. O negócio dele não era ficar amassando a massa do pão o dia todo, não. O negócio dele era carro. Queria mexer no motor de carro. Nós abrimos a nossa primeira oficina. Eu contava 24 e ele, a mesma idade que eu, 24 também. Uma oficina humilde, apenas uma porta. E ali fazíamos de tudo. Sabe, ali tinha retífica, ali tinha a nova bateria, ali tinha, se precisasse, uma peça diferenciada, e se precisasse de um funileiro, indicaríamos um amigo, e se precisasse arrumar alguma coisa no ar-condicionado, daríamos um jeito, e se precisasse... agendava um jeito. Amávamos automóveis. Éramos sócios e o negócio começa a prosperar, porque havia paixão da minha parte e paixão da parte dele, Kleber. Os anos passaram, não muito tempo. Ficamos nessa primeira oficina 3 anos e meio. O negócio prosperou e cresceu tanto que depois de 3 anos e meio o espaço ficou pequeno para dar conta da clientela que formamos. Tanto que nos mudamos, alugamos um salão maior, onde podíamos montar uma oficina mais ampla, com equipamento mais moderno, agora com uma infraestrutura muito melhor. Então eu não tinha o que reclamar da vida. Eu estava dentro daquilo que chamamos de normalidade da vida de um homem, com 20 e poucos anos, quase 30, mas sendo próspero, sabendo investir, trabalhando muito, porque oficina você trabalha demais, você trabalha com prazos, fechamos contratos com algumas empresas, cuidávamos de algumas frotas e, poxa vida, já tínhamos ali sob os nossos cuidados quase que 18 funcionários. Então a pequena oficina que começou na porta, uma portinha, se torna uma empresa. Não uma empresa grande, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo. Mas uma pequena grande empresa, que teria tudo para virar uma rede de oficinas no Brasil, se não fosse a minha descoberta. Você já ouviu dizer que... Desculpa, parece até um discurso machista o que eu vou usar aqui. Mas de fato tudo muda depois que ela entra no nosso caminho. Porque eu e o Kleber, Jeremias, tínhamos uma relação de irmãos, vizinhos, mas
crescemos juntos. O Kleber não tinha irmãos e eu apenas uma irmã. Então ele era o irmão que Deus havia me dado. Então éramos como unha e carne. Fazíamos tudo juntos. Abrimos um negócio que cresceu muito. Só que o tempo vai passando. Eu sempre tive lá os meus casos. Eu vou colocar assim, vai para o seu ouvinte entender. As namoradinhas, né? E ele teve as dele. Mas quando ele chegou com aquela moça na oficina, eu percebi que seria diferente. Angélica. Angélica é o nome. Inclusive, ela tem esse nome em homenagem à apresentadora Angélica, porque ela também é loira e parecia uma boneca de porcelana. Sabe o que é uma boneca de porcelana? Linda! Mas aquela carinha de anjo... Aquela carinha de anjo escondia tanta coisa. E aí ele me apresentou. Num primeiro momento saíamos juntos porque ele estava namorando, agora o embalo era outro. Eu percebi que não era mais uma namoradinha, era um negócio mais sério. Um dia no escritório lá na oficina, pela primeira vez ele falou para mim a palavra casamento. Chico, eu tô tão apaixonado, eu acho que eu vou me casar com a Angélica, Chico. Ela é linda, não é? É, Kleber, ela é muito bonita. Mas calma lá, eu acho que você está se precipitando um pouco, são apenas 4 meses de namoro. Né? O namoro é feito... você tá com ciúme, vai, Chico. Não é não. Não, Kleber, assim, dizer que a gente fica um pouquinho enciumado, né? Porque a gente saía juntos e coisa e tal, e agora... Você dedica muito tempo a ela. Mas, pelo amor de Deus, eu torço pela tua felicidade. Eu quero que você seja feliz. Sabe, Jeremias, eu acho que no fundo ele pensava assim. É ciúme de amigo. Mas eu não sei. Alguma coisa. Eu não sei também te dizer o quê. E não é um discurso. Aquele discurso que a gente diz sempre. Eu sabia. Não é essa coisa de eu sabia. Alguma coisa nela... não me convenceu. Sabe quando alguma coisa na pessoa não te convence? Alguma coisa nela não me convenceu. E eu, curioso, querendo proteger o meu amigo, eu comecei a investigar um pouco mais a vida da moça. Porque porque o discurso era o seguinte: estudante aqui em São Paulo, fazia faculdade de psicologia, os pais de Ribeirão Preto, uma moça linda. O meu amigo completamente apaixonado, capaz de comprar o mundo e dar para ela. Veja, e o problema também não era este. O dinheiro era dele e ele não era um homem rico, não. Não era um homem rico. Mas era um homem que já ganhava muito bem, porque éramos sócios num negócio muito bom. Então ele tirava lá o seu... um salário que sai do padrão de qualquer brasileiro. Então ele começa a fazer passeios caros, ele começa a comprar roupa cara, ele começa a fazer um montão de coisas. E eu comecei a dar umas incertas do tipo assim, sabe... Ô Kleber, onde que a Angélica mora? Mora aqui pertinho no Pacaembu. Pacaembu é um local muito bom, você sabe disso. E um dia saindo, e Angélica, o teu pai, o que ele faz? O meu pai, Meu pai é gerente de um banco lá em Ribeirão Preto. Que banco? O banco tal. Sabe quando você não sente firmeza na pessoa? Tinha alguma coisa naquela menina não me convencia. Jeremias, até que então, você sabe que hoje em dia, o que mais se tem e se vende, se divulga e se propaga, são esses tais hackers, né? Hackers. Esses meninos que sabem tudo de computador, que dominam essa coisa do computador, e eu tenho um amigo assim. Então eu virei para esse amigo
e disse a ele, falei, olha, eu vou te dar uma foto de uma pessoa e o nome dela. Queria que você desse uma investigada. Que eu não domino mesmo. Aí eu peguei o nome completo dela, né? Angélica... Maria Angélica. Na realidade, é um nome composto. Maria Angélica. Maria Angélica de tal. Ele pesquisou, me mostrou. No Facebook não tinha nada demais. No Instagram não tinha nada demais. No Twitter não tinha nada demais. E aí esse meu amigo pediu, falou, olha, tem um pouquinho de calma? Tem um pouquinho de calma? Eu vou dar uma investigada melhor. Tem uns amigos aí que trabalham com isso mais profundamente. Eu vou descobrir alguma coisa. Se tiver alguma coisa, eu descubro. Não há nada que... Hoje está todo mundo online. Ele até usou essa expressão. Eu deixei o tempo passar assim, coisa de um mês. De um mês. O Kleber cada vez mais apaixonado pela tal da Angélica. Um dia esse meu amigo do computador, ele me ligou. Falou, Chico, eu preciso que você venha aqui em casa, eu preciso te mostrar um negócio. Falei, tá bom. Você descobriu alguma coisa? Vem aqui. Eu vou te mostrar pessoalmente. Ah, eu sabia, eu sabia, Jeremias, eu sabia que aquela menina tinha alguma coisa. Eu sabia, a história estava muito bem contada, parecia coisa de conto de fadas, coisa que não existe. Eu sabia que ali morava alguma coisa diferente. Diferente o quê? Não sei exatamente, mas tinha alguma coisa. E ele me mostrou tudo. Ela fazia parte de um catálogo. Jeremias, eu não posso dizer tudo, tá bom? Eu não posso dizer tudo, mas vou dizer parte daquilo que vi. Ela fazia parte de um catálogo de acompanhantes de luxo. Garotas de programa de luxo. Quando eu digo de luxo, eu estou dizendo assim, agenciada por uma empresa de fato. Onde, por hora, meninas como ela ganhavam coisas assim de $1.500. Era isso então. É isso. Ela era garota de programa. Então, às vezes que ela dizia pro meu amigo, pro Kleber, que ela tinha que ficar estudando, ela deveria ter algum programa marcado. E ela dizia que 11 da noite tinha que estar em casa. Esse era o discurso dela, nos dias de semana. Porque ela acordava cedo para a faculdade e ela não gostava de dormir pouco. Ela gostava de ficar descansada porque ela levava a faculdade muito a sério. Era o discurso dela, as coisas se encaixavam. Pois então eu descobri mais coisas ali que eu não posso contar. Eu vou falar pro Kleber, eu vou contar. O Kleber é meu irmão, o Kleber... Eu liguei pra ele na mesma hora, já era tarde da noite. A empresa já havia fechado, mas o lugar mais neutro pra gente conversar esse tipo de coisa era no escritório da empresa, da oficina. Já não tinha mais funcionário, só tinha ali o guarda que ficava na porta. E eu não queria levá-lo para um bar e contar uma coisa dessas. Eu mandei imprimir algumas coisas, eu montei um dossiê, eu vou ajudar o meu amigo. Eu vou livrar o meu irmão, meu amigo desse negócio, dessa moça, das garras dessa moça. Alô? Alô, Kleber? Oi. Kleber, sou eu, Chico, tudo bem? Ô, Chico, tudo bem? Diga, manda. Onde você tá? Eu tô aqui na casa da Angélica. Ah. Ô, Kleber, eu preciso. Teve um problema sério aqui na oficina, no escritório.
eu preciso que você venha aqui. Ora, mas o que aconteceu? O que foi? Entrou ladrão? Alguma coisa assim? Não é isso não, mas eu acho que eu descobri um desfalque. Eu acho que eu descobri um desfalque. Dê um pulo aqui, porque amanhã cedo eu quero ter isso resolvido com você. Sim, mas eu ia sair. Cancela a tua saída. Eu sei, me perdoe. Eu sei que você tá com a namorada, ia sair, ok, mas me perdoe. Vem aqui. Tá bom. Eu então... Deixa eu ver que horas são. 9h30. Eu tô indo embora então. Eu tô indo, eu te encontro aí. Tá bom. Jeremias, eu esperei. Claro, torcendo para que ela não viesse junto. Torcendo para que ela não viesse junto. Quando o carro dele chega no escritório, chega na oficina, ele veio, graças a Deus, ele veio sozinho. Porque se ela tivesse vindo junto, a coisa teria sido bem pior. Ele entrou, não tinha ninguém no escritório. Quando eu digo escritório, é uma oficina embaixo e o escritório em cima, 3 salas. Ele subiu, eu já estava lá. Na minha sala, ele se assenta, ele chega sozinho, eu sirvo para ele uma água. Ele viu que eu estava nervoso, que eu estava diferente. O guarda estava na porta da oficina. Eu pedi a ele, ao seu Pedro, o guarda, olha, se a namorada do Kleber chegar, não deixe entrar, não deixe ninguém entrar aqui. Kleber, senta aqui. O que foi, Chico? Chico, eu te conheço, você tá me escondendo. Senta aqui. Olha, eu vou te mostrar um negócio. Eu vou te mostrar um negócio que... eu sei que vai ser um golpe para você. Pelo amor de Deus, Chico, não brinca com isso. O que foi? Vai me dizer que o Augusto, o gerente, está nos roubando, é isso? Vai. Não tem nada a ver com a empresa. Não tem nada a ver com a oficina, não tem nada a ver com o escritório. Bem, eu não vou dizer nada não. Sei lá, eu cismei com a tua namorada desde o começo, a história dela não me convenceu, alguma coisa nela não me convenceu, eu fui investigar e descobri isso aqui, ó. E comecei a jogar em cima da mesa as fotos do book de um site onde ela era contratada como garota de programa. Joguei a primeira, joguei a segunda. Kleber, eu tava chorando, Jeremias, porque eu amava o meu amigo, eu sabia que aquilo era uma facada para ele. Que isso, Chico? É isso que você tá vendo, Kleber. Isso o quê? Eu tô vendo aqui fotos da minha mulher. Eu tô vendo fotos da minha namorada, da minha noiva, tá? Minha noiva, que eu vou me casar com ela. Isso aqui é montagem, hein? Que brincadeira de mau gosto é essa, pelo amor de Deus? Kleber, a tua noiva, então. É noiva, né? Então, a tua noiva, ela é garota de programa, Kleber. Você tá louco? Você tá louco? Você não diga uma bobagem dessa da Angélica, não. Kleber, pelo amor de Deus, Kleber. Eu te levo até a pessoa que descobriu tudo isso para mim, o site, e como tudo está descrito, e como tudo aconteceu. Ah, você é um canalha, você quer roubar a Angélica de mim, ele me vira um soco. Canalha! Canalha! Eu tomei um soco, mas eu caí. Você é um canalha! Você é um canalha! Isso é mentira! Eu vou acabar com a nossa sociedade hoje, você, belo amigo, Chico, belo amigo, você, Chico!
Jeremias, entramos numa luta. Só que eu não sabia de uma coisa que ele não tinha me contado. O Kleber havia comprado uma arma. E o Kleber passou a andar armado. Eu não sabia. Então, num determinado momento da briga, da discussão, ele estava com a arma aqui na perna direita. Ele sacou da arma e apontou para mim. No que ele aponta, eu, no calor do momento, pulo em cima dele. A gente sai rolando. Eu tento segurar a arma, ele tenta apontar pra mim, eu tento segurar, ele tenta apontar pra mim, eu tento segurar, ele se volta pra mim, eu volto a arma pra ele, ele volta pra mim. Quando a gente rolando, eu só ouvi o estampido do tiro. Em legítima defesa. Só ouvi o estampido do tiro. Voltada para ele a arma. Na luta, no corpo a corpo, a bala atinge o coração do meu melhor amigo. Seu Pedro, o segurança, ouviu o tiro, entra correndo e vê a cena. Eu, com uma arma na mão. O meu amigo agonizando no chão. Eu fiquei paralisado, eu entro em choque, eu joguei aquela arma no chão, eu não sei quanto tempo passou, eu ouvi o barulho da sirene, a polícia chegando, eu ouvi a ambulância, eu vi tudo. Meu Deus do céu, eu matei o Kleber, eu matei. Na realidade, quem matou foi ela. Eu disse no começo da tua carta que quem deveria estar aqui, dentro da cadeia, era aquela vagabunda. Desculpa, mas não tem outra palavra. Sim, ficou tudo provado. Minha vida foi destruída por causa de uma mulher. Por quem o meu melhor amigo se apaixonou. Me ameaçando de morte, eu só fui me defender. Eu não queria atirar, mas naquela briga, naquele tropeço todo, a gente aperta o gatilho e deu no que deu. Ele morre ali mesmo no local. Sou julgado e condenado. 9 anos, 6 meses e 20 dias. Ela também fica provado. Sim, era garota de programa. Sim, enganava o meu amigo. E sim, ganhava muito dinheiro com isso. Expliquei para a família deles. Ou melhor, dele, porque a dela pouco me interessava. Eles não me perdoaram. Descobri que a mãe do meu melhor amigo, a dona Santina, é tua ouvinte de todos os dias. E sim, ela sabe quem sou eu. E eu peço perdão. Eu só queria proteger o meu melhor amigo, meu irmão. Eu só queria protegê-lo, Jeremias. Eu só queria protegê-lo. Teu ouvinte, Francisco. Teu ouvinte de todos os dias. Do fundo de uma cela, o rádio é a minha companhia. O teu programa é a minha companhia. Obrigado. Era um lar pobre. Aquela mãe tinha como única riqueza aquele pequenino filho de 6 anos de idade que ficava sempre sentado numa cadeira de rodas, muito triste, vendo seus amiguinhos brincando alegremente, enquanto ele permanecia imóvel,
e pensativo. Meu filho, o que está pensando? Em nada. Estou vendo as outras crianças brincarem. Eu não posso, não é, mãe? Nunca vou poder. Não fale assim, meu filho. Para Deus nada é impossível. Deus é muito bom. E um dia nós ainda receberemos o grande milagre. Que grande milagre, mãe, a senhora espera? O milagre de ver você curado, podendo andar, correr, como aqueles meninos que estão brincando. Você vai ver, filhinho. Na sua inocência, aquele pequeno menino não podia entender por que ele tinha que ficar preso a uma cadeira de rodas enquanto os outros corriam, cantavam, brincavam, enfim. Mas ele era um menino bom, não se revoltava, não chorava por ter que ficar imobilizado. Sua mãe, mulher temente a Deus, muito piedosa, desde cedo ensinou-lhe a ter resignação e paciência. Incutiu no seu coraçãozinho a fé e a esperança, e todas as noites, com o menino, fazia suas preces, esperando pelo dia do grande milagre. Meu filho, está quase na hora de você ir para a cama. Mas antes vamos rezar para Jesus, para Deus nosso Pai, não só por nós, mas por todos os que, como nós, sofrem e esperam a misericórdia de Deus. Sabe, mãe, hoje eu quero rezar para todos os meninos pobres que não têm mãe como eu tenho. Eles devem ser mais tristes do que eu, que não posso andar. Porque eu tenho a senhora que cuida de mim, que é tudo para mim. Oh, meu filho querido, o que eu não daria para ver você sair dessa cadeira de rodas, correndo como tantas crianças. Não chora, mãe. Um dia eu ainda vou andar. A senhora vai ver. Deixa eu me ajoelhar aqui, perto da sua cadeira. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, aqui estou suplicando por todos os que sofrem como nós. Eu vos suplico, Senhor de misericórdia, para todos que, como meu filho, estão presos a uma cadeira de rodas, sem poder andar. Eu confio em vós, meu Deus, e em vosso Filho amado Jesus. Eu espero, Senhor, merecer de vós o grande milagre de minha vida. Ver o meu filho sair dessa cadeira e andar como tantas crianças. Amém. Amém. Agora vamos dormir, não é? Parece que vem uma tempestade esta noite. Mãe, como é Deus? Como é o Senhor? O Senhor? O Senhor é um velhinho muito pobre, de cabelos brancos, de rosto muito suave, de olhos meigos e uma longa barba branca. Mas agora vamos dormir, meu filhinho. Sim. Aquela mulher, depois de acomodar aquele fardo precioso no pobre leito branco, também tratou de acomodar-se para descansar aquele corpo cansado de trabalhar. A noite ia alta, a tempestade caía violenta. Trovões e raios, clareando o quarto do menino, fizeram com que ele percebesse, entrando pela janela que o vento abrira, possivelmente a figura esguia de um homem de cabelos e barbas brancas. O menino, emocionado, balbuciou: O Senhor veio? É verdade que o Senhor veio para me curar? Como disse a minha mãe?
Que bom! Veja, eu já posso me erguer sozinho. Veja, eu vou sair dessa cama. Assim. Eu não estou mais paralítico. O Senhor fez um milagre. E o Senhor é igualzinho como a minha mãe disse. O rosto sereno, os olhos meigos, e os cabelos e as barbas brancas. E se veste pobremente. O Senhor é pobre como nós. Não, o Senhor é rico, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ou é Jesus? Eu não sei. Só sei que é o Senhor para quem minha mãe reza todas as noites pedindo para vir me curar. Obrigado. Veja, eu posso andar. Eu posso andar como os outros meninos. Eu não preciso mais ficar naquela cadeira de rodas. E amanhã eu vou poder correr, brincar com os meus amigos. Venha sentar-se aqui na minha cama. Venha. Mas o que é isso? O senhor está chorando? Por quê? Não fui eu quem fez o milagre, meu filho. Milagre sem saber. Quem fez foi você. Durma em paz. Eu preciso ir. Realmente, aquele inocente menino que recuperava naquele instante a possibilidade de andar e de correr, por bondade de Deus, foi o autor da redenção de um pobre pecador. Pela janela aberta, pelo vento, havia entrado naquela casa um malfeitor, um ladrão, que ao ver a pureza daquela criança paralítica que se erguia do leito e andava, arrependeu-se e prometeu a si mesmo deixar o caminho do crime. E foi assim que, ao despertar, aquela mãe pôde constatar o grande milagre. Só que ela nunca soube que este foi o milagre de um ladrão. Você acredita?